Senhor, nós queremos que o Teu Espírito Santo venha continuar falando conosco através da Tua palavra. E diante de Ti nós apresentamos o Teu servo, que ele venha diminuir, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele. Usa ele poderosamente, Senhor, para falar conosco. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Deus é soberano, maravilhoso, sabe todas as coisas. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Romanos capítulo 15. Romanos 15. Amém? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz do vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Podeis assentar, irmãos. A palavra de hoje ela fala sobre acolher-vos uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu, com os nossos defeitos, com os nossos problemas, com as nossas tristezas, com as nossas iras. Cristo nos acolheu dessa forma. Não foi assim que Ele fez? E a mesma coisa Ele pede que a gente faça. Que somos fortes na palavra, no conhecimento, que a gente deve suportar aqueles que são fracos, porque eles ainda não têm entendimento, eles ainda não sabem o que agrada a Deus, e é preciso que a gente continue apenas pregando o Evangelho, deixando que o Espírito de Deus fale através de nós, porque quem convence do pecado não sou eu. Quem convenceu aquele povo do pecado não foi Pedro, foi o Espírito de Deus, não foi João, foi o Espírito de Deus. Através das suas atitudes, através da sua caminhada, e eles foram aprendendo depois de um tempo. Eu hoje estou aprendendo. Através dessa palavra, hoje o Senhor falou comigo também.
coisas que tem que ser mudada e há muito tempo tem que ser mudada, mas no tempo certo de Deus, porque Deus nunca está nem adiantado e nem atrasado. É o tempo que você está preparado para mudança. Às vezes a gente quer que o irmão chegue e o irmão já mude, que já se transforme, mas cada um é cada um, cada pessoa tem um entendimento diferente de outra pessoa, e a palavra de Deus fala: continue acolhendo, continua tendo paciência, continua pregando o evangelho. Não foi assim. Noé não demorou 90 anos para construir a arca. Moisés demorou 45 anos andando no deserto, ele já estava com 80. Cada um tem um tempo diferente. Abraão teve outro tempo diferente. Pedro já achava que estava pronto, mas aí negou Jesus, era outro tempo diferente, cada pessoa. E você não vê hora nenhuma Jesus Cristo, depois do negar de Pedro, do desampará-lo, não, de maneira, pelo contrário. E ele tinha todo o conhecimento, ele tinha já dito para Pedro que ele ia enganar. Se fosse nós no lugar de Jesus, ficaríamos com muita raiva, não ficaríamos? Sem ter o conhecimento, é claro. Mas Deus conhece todas as coisas. Nós só somos vasos enchidos pelo Espírito Santo de Deus. Somos de barro, somos falhos. E temos que continuar caminhando para aprender, porque é na caminhada que a gente aprende. Não foi assim na vida de Moisés? Que era para ter falado com a rocha, ele vai lá e toca na rocha. Não era para ter feito aquilo, porque ele já tinha uma grande caminhada com Deus. Mas aprendendo todos os dias nós estamos. O que agrada a Deus? A gente caminha, e às vezes a gente quer que tudo seja envolto a nós, nos agrade. A gente faz para a gente... Então, quando o irmão muda a sua concepção, a sua visão, a gente se sente alegre, porque teve uma mudança na vida dele. Mas e quando não teve? E quando ele ainda está embaraçado no conhecimento, fraco na fé, a gente faz o quê? A palavra de Deus fala: continue abraçando eles, continue pregando a palavra para eles. Não foi assim? Jesus Cristo, depois que ressuscita, falou: vai chamar a todos e a Pedro, porque Pedro é que estava com o coração mais triste. Pedro chorou, porque negou Jesus, e Jesus, naquele momento que ele achou que ninguém nunca ia ver o negar, Jesus passa diante dele, olha dentro dos olhos dele. Mas ao mesmo tempo ali, que teve uma grande mudança na vida de Pedro. João capítulo 4, a palavra de Deus fala assim. Vamos navegar na palavra. João 4. João 4, 6. Glória a Deus. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentar-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Assentara-se. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Então você vê aqui uma mulher que está indo ao meio-dia pegar água, escondida, não queria ser vista. Tem encontro com nada mais, nada menos do que Jesus, naquele momento, sentado à espera dela. Ele estava ali esperando ela. E você vê que ele não olhou os problemas dela, ele não olhou os defeitos dela, ele não julgou ela de maneira nenhuma, ele aplicou a palavra. Simplesmente ele foi moldando ela através daquela palavra, envolvendo ela, o Espírito Santo de Deus envolvendo aquela mulher, pecadora, porque ela era pecadora. No começo ela não entende nada, assim como as pessoas que
adentram este lugar e já querem chegar aqui e tentar entender. Às vezes conseguem um pouco, mas na maioria não entende nada, porque a palavra é espiritual e você é carnal. Então, para você entender a palavra de Deus espiritual, você tem que se tornar espiritual, e você não se torna espiritual da noite para o dia. Existe uma caminhada. Você vai ter 10 anos nessa caminhada e você vai continuar está sendo transformado. Você pode ter 50 anos dessa caminhada e continua o processo de transformação através da palavra de Deus, mas daqueles que não desistem, porque muitos ficam no caminho. Jesus não desistiu dessa mulher. Continuou dando a tua palavra, continuou envolvendo ela na palavra. Ela perguntava, ele respondia. Ela falava: como você vai me dar água? Você não tem como tirar. Eu tenho, você não tem. E Jesus começa a falar que não é dessa água que ele estava falando, era de outra água. Uma água que ela ia beber e nunca mais ia sentir sede. E Jesus continuou dando aquela palavra para ela, dando aquela palavra. Ela não vai embora porque ela queria aprender mais, e esse é o verdadeiro sentido. Quando você continua buscando, Deus vai te dando. Quando você quer se alimentar, Deus vai te dando, multiplicando aquele pouco de entendimento, aquele pouco de alimento que você tem, que é o entendimento da palavra de Deus. Ele vai multiplicando, você começa a entender o verdadeiro sentido da palavra de Deus, porque é Ele quem convence, é Ele quem muda. Ele mudou a mim. Você acha que da primeira vez que eu ouvi a palavra eu já fui transformado? É claro que não. Houve um processo, houve uma caminhada, e eu estou aprendendo até os dias de hoje. Continuarei aprendendo em nome de Jesus, porque não vou parar nesta caminhada, e nem cada um de nós. E aí aquela mulher, através da palavra do Senhor Jesus, quando a mulher disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus, olha a palavra: vai, chama teu marido e vem cá. Jesus já sabia da vida dela, tudo. Jesus estava ali para entregar a palavra para ela, para transformar aquela mulher pecadora que estava indo às escondidas numa pregadora da palavra. É por isso que ele não olha o que nós éramos. Venha como você está, depois é o processo. E mesmo assim ele não quer que a gente esforce, a gente faça com que a pessoa vá nessa caminhada de qualquer maneira. Deixa a pessoa na vontade dela, no tempo dela. Apenas faça o quê? Apenas leve a palavra. Porque você levando a palavra para aquela pessoa, uma hora o coração dela pode estar meio aberto e o Senhor Jesus entra através da palavra. Não foi assim na vida de Saulo? Saulo, você acha que ele estava, a partir do momento que ele estava perseguindo, naquele momento, quando o diácono Estevão pregando aquela palavra para ele, o coração dele abriu e ele nem percebe. Ficou com dúvidas. Por que esse povo é perseguido e não reage? Por que a gente bate nesse povo e esse povo não reage? Por que a gente mata esse povo e esse povo não se vinga? Porque a palavra de Deus fala: minha é a vingança de Deus, não é nossa. Então, quando o Senhor Jesus revela para ela: bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A partir do momento que essa palavra veio a essa mulher, ela descobre que Jesus Cristo era algo mais. Ela já fica assustada. Como que uma pessoa que ela nunca viu conhecia da vida dela? E aí acontece o milagre na vida dela. Por quê? Porque ela não desistiu, porque ela continuou querendo aprender, saber o que realmente estava acontecendo ali. Porque um samaritano jamais conversaria com um judeu, e muito menos mulher, e mesmo assim ela não desistiu, ela continuou ouvindo aquela voz, ouvindo aquela palavra de Deus, e a vida dela foi transformada, e ela volta para aquela cidade
pregando o evangelho, e Jesus fica com ela e eles ali, se eu não estiver enganado, 5 dias. Por quê? Porque ela se dispôs. E Jesus nos mostrando, hora nenhuma, ele obrigou ela. Ninguém é obrigado a ouvir a palavra de Deus. Mas quando as pessoas começam a ver essa diferença, elas que vão querer realmente o alimento. E aí você vai descobrir realmente o que agrada a Deus. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Disse Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então dividirá ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro e um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todos ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. Eu pergunto para você, os judeus sabiam realmente o que estava acontecendo aqui nesse momento? Não sabia. Eles só sabiam que as pragas estavam caindo no Egito e que Deus estava protegendo cada um deles, porque coisas estavam acontecendo com os egípcios, mas com eles nada. Por quê? Moisés tinha sido escolhido, levantado por Deus para libertar esse povo. Porque é assim que Deus faz, ele usa o homem para salvar o homem. Ele usa o homem no entendimento da palavra. Agora esse povo não sabia realmente, mas tinha que fazer tudo isso que estava acontecendo lá. Tinha que passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque o demolidor ia passar a noite e ia levar os primogênitos. Então, no meio de tudo isso acontecendo, eles não sabiam o que agradava a Deus ainda, mas a palavra de Deus fala assim: venha como vocês estão, e deixa que o resto é comigo. Não é assim? Não é isso? Deus não tira esse povo, liberta, passa pelo mar, coloca no deserto, e lá no deserto é que Deus vai começar a trabalhar a parte espiritual desse povo. Até aquele momento ninguém estava entendendo por que esse povo tinha que andar 40 anos no deserto. Porque os mais velhos que não tiveram fé tiveram que morrer no deserto, para que os mais jovens alcançassem a terra prometida. Mas ali foi uma dificuldade muito grande. O povo, o primeiro obstáculo que eles tiveram, eles já fizeram Deus um bezerro de ouro para adorar. Fizeram com que Arão derretesse todo o ouro deles para fazer aquele bezerro. Quer dizer, eles não estavam sabendo de nada. Deus fica furioso, mas ao mesmo tempo ele estava usando Moisés. Moisés é que repreendia aquele povo, Moisés é que orava por aquele povo. Senhor, eu tenho mais um pouco de paciência com esse povo. Como que pode? O Senhor tirou nós lá do deserto, agora do Egito, agora quer matar todo mundo. E Deus, vendo o crescimento de Moisés, e através do crescimento de Moisés, do entendimento, aquele povo começa a aprender. Não precisava de Moisés estar brigando com eles todos os dias. Porque quando eles viam uma nuvem, uma cortina de fogo, um maná que cai do céu, você começa a observar que existe algo muito grandioso ali. Igual aqui.
Coisas grandiosas já têm acontecido aqui no meio de nós e vão continuar acontecendo, porque fazemos parte desse povo que glorifica o nome de Deus. Haverá sempre o tempo e o momento de Deus nas nossas vidas, e a única coisa que a gente tem que fazer é fazer aquilo que agrada a Deus. Existe tudo na vida da gente tem que ser trabalhado, tudo. Às vezes porque quando a coisa mais difícil da pessoa quando ela começa essa caminhada é se desprender dos seus hábitos. Os seus velhos hábitos vão estar sempre com elas. Se ela não colocar a palavra e começar a jogar aqueles hábitos para fora. Não é verdade? Uma nova criatura, morrer para o mundo. É fácil isso? Não, não é fácil. Pedro já tinha 3 anos e meio andando com Jesus. Jesus Cristo, a única coisa que ele fez foi dar uma chicoteada no povo que estava fazendo do templo casa de comércio. É o momento que Jesus fica irado, com raiva. Fora isso, no meio de toda a perseguição, você não vê Jesus hora nenhuma bravo, sempre humilde com a palavra de Deus, curando as pessoas, curando aqueles leprosos que eram 10, apenas um voltou para agradecer, amém. Continua seguindo. E Pedro, no momento que Jesus é preso, ele vai e corta a orelha do eunuco. Quer dizer, 3 anos e meio ele ainda não aprendeu que não precisava de fazer aquilo. Mas Jesus fala para ele, se eu quiser eu oro e Deus manda 10 legiões de anjos aqui nesse lugar. Mais um aprendizado na vida de Pedro, mais um aprendizado na minha vida e na sua vida. Todos os dias nós aprendemos. Às vezes a gente acha que está fazendo de maneira certa, mas você tem que estar sempre orando para Deus mostrar, não é assim. Não é assim que me agrada. Mas ao mesmo tempo você está aprendendo, e eu estou aprendendo, igual esses grandes homens aprenderam. 40 anos num deserto, foi um tempo diferente, não foi? Abraão levou outro tempo. Mas o que é mais importante é que a gente não desista. Não desista dos irmãos que estão começando agora essa caminhada. Eles também não têm muito entendimento da palavra. Às vezes estão mais ligados no mundo do que ligados na palavra de Deus. Porque vieram outros entendimentos para eles, e eles acham que aquilo é que é o certo, e não a palavra de Deus. Mas continuemos fazendo o que o Senhor Jesus fez, pregar a palavra para eles, para que eles tenham uma escolha. É a pessoa que tem que escolher, eu vou ou não andar nesse caminho, eu vou não me entregar de verdade a esse caminho. O que isso vai me mudar, vai me mostrar, vai me moldar? A mim, a todos esses grandes homens mudaram. O Pedro de Atos dos Apóstolos é totalmente diferente do Pedro que cortou a orelha do eunuco, que negou Jesus, que andou sobre as águas, que viu Lázaro ser curado. Era outro Pedro. Por quê? Porque foi transformado. Por quê? Porque ele deixou ser transformado. Nós temos que deixar o Espírito de Deus nos transformar. Se você pegar um copo que já estiver cheio, como que a palavra de Deus vai entrar dentro de nós? Porque já está cheio, é preciso de estar vazio para a gente encher da palavra. Esse é o sentido da pregação. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que Deus fala para Abraão, saia da tua parentela para uma terra que eu lhe mostrarei.
Deus mandou Abraão primeiro mudar, ser outra pessoa? Não, saia, venha nessa caminhada do jeito que você está. Porque você vai ser moldado e mudado é na caminhada. Assim como nós. Nós somos mudados através do caminhar com Deus, da palavra de Deus. E é isso que é muito gratificante nas nossas vidas. Quando a gente às vezes acha que Deus não está fazendo da nossa maneira, e aí Deus fala no nosso coração, a gente fica surpreso. A gente fala, puxa, como sou ignorante. Deus está no controle de todas as coisas e às vezes a gente fica questionando. Ele sabe os deslizes que a gente vai ter ali na frente, e ali Ele usa aquilo para te fortalecer mais, para que da próxima vez que vier outra dificuldade, você vá passar glorificando o nome de Deus, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Você acha que Abraão já sabia o que agradaria a Deus? Ele foi mudado primeiro para depois andar no caminho? Não, ele foi mudado e moldado através da caminhada dele. Enfrentou brigas, enfrentou lutas, venceu batalhas. Quase perdeu, mas Deus o fortaleceu. Quase perdeu a sua esposa, mas o Senhor mandou reentregar de volta. Entrega porque é o meu profeta. E teve momentos de dúvida, quando Deus manda um anjo falar com ele que ele ia ter um filho, o filho da promessa. Ele não só não acredita, mas faz um filho na escrava Agar. Fez algo, além de não acreditar, fez algo que Deus não mandou ele fazer. Está sendo ou não transformado pela palavra? Cometeu ou não erros? Claro que cometeu. É na caminhada que a gente aprende. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus é nós sermos transformados na caminhada com Ele. Sermos modificados. Mas em primeiro lugar de tudo, quando a gente aprende, a gente ensina para os irmãos, continua fortalecendo eles, continua abraçando eles nas dificuldades que eles estão passando, porque eles estão passando, eles não têm o conhecimento ainda da palavra. São crianças espirituais. É o momento que eles mais precisam de apoio da palavra de Deus. É por isso que o Senhor estava apoiando tanto Abraão, porque ele não tinha ainda a intimidade com Deus aqui, era no caminhar. Depois que ele comete esse erro, Deus fica 10 anos sem falar com ele. Já imaginou você com intimidade com Deus? Quando você ora, Deus responde, Deus fala com você, no tempo dele, na maneira dele. E de repente ele para de falar com você, você ora, você não ouve, você não sente, você louva, não sente a presença de Deus. Isso é terrível na vida do crente. Isso é a coisa mais triste que pode um crente passar. 10 anos sem Deus estar junto, depois de toda essa caminhada. Mas Abraão aprendeu a lição? Aprendeu. Então, a gente só vai aprender através do ouvir a palavra de Deus. É aí que você fala, vou ter que me desprender de mais alguma coisa, vou ter que me abster de mais alguma coisa, vou ter que ser mais trabalhado na palavra de Deus. Ainda não estou pronto, mas estou pronto para caminhar. Foi por causa disso que quando Deus, depois do filho Isaac, o filho da promessa, já com seus 18, 20 anos, quando Deus manda Abraão fazer o sacrifício, Abraão não pensa 2 vezes. Confiou em Deus. E o seu filho também. Por quê? Porque Abraão contava para ele, pregava para ele, falava de Deus para ele. E ele confiou e caminhou com ele até aquele lugar, aonde o anjo bradou: Abraão, Deus já sabe que você tem fé. E por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Em João capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, João 3, fala de Nicodemos. Nicodemos fazia parte dos fariseus que perseguiam Jesus.
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vem Jesus para falar com o Senhor Jesus. Ele teve que mudar para chegar em Jesus? Ele teve que mudar para se aproximar da palavra de Deus? Não. Ele veio da mesma forma que ele era. Ele procurou respostas. E o Senhor Jesus deu a resposta a ele. Agora aquela mudança ia depender dele agora. A palavra foi entregue, a semente. O que nós fazemos? Entregamos a semente para vocês, que é a palavra de Deus. Aí você tem a semente nas suas mãos, o que você vai fazer com? O que nós fazemos com a semente? Nós plantamos. Aonde você planta a semente espiritual, que é a palavra de Deus? No coração. E para que essa semente germine dentro do teu coração, é preciso que você cuide dela. Que você agoe ela com a água da vida, que é a palavra de novo. O crescimento vem de Deus, não é assim? Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento é de Deus. Nós não temos controle sobre o crescimento, temos? Então nós não temos controle sobre os irmãos. O que a gente faz é pregar a palavra de Deus. Agora, crescimento dentro do coração, a palavra crescer dentro de você e você continuar tendo fé, depende de vocês e de Deus. É Ele que dá o crescimento em cada um de nós. Nicodemos era um perseguidor, fazia parte daquele povo, mas aqui ele estava procurando respostas. Ele estava procurando respostas. O engraçado é que ele faz totalmente diferente daquele jovem rico. O jovem rico já foi com as respostas, ele já sabia, ele queria ser salvo, mas da forma dele. E aí Jesus falou: você tem que dar tudo que você tem para os pobres e me segue. Deu opção para ele. Nicodemos, o Senhor falou, tem que morrer para nascer de novo. E ele procura, Jesus dá a resposta, igual aquela samaritana, ele não desistiu, ele queria entender. Às vezes a primeira palavra você não vai entender, mas você precisa procurar entendimento dentro da própria palavra. E aí vem uma revelação. Quando Jesus foi preso injustamente, Nicodemos estava lá, mas ele não tem direito de um julgamento justo. Quem estava falando? Nicodemos, aquele que estava aqui procurando a resposta. Mas o que é mais bonito, que quando Jesus Cristo é tirado da cruz, com José de Arimateia, quem estava junto? Nicodemos. Agora não estava mais escondido, porque agora ele sabia da verdade, ele sabia o que agrada a Deus, e é o que nós temos que continuar fazendo. Para terminar em Atos 9, a palavra de Deus fala assim, Atos 9, glória a Deus, aleluia. Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, os levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Saulo teve um encontro na estrada de Damasco com o Senhor Jesus. Ele aproveitou aquela oportunidade, né? Um perseguidor se torna um perseguido.
Quando ele recebe o Espírito de Deus, ele já acha que já estava pronto, era sair pregando. E pronto, já estava o problema resolvido. Já era um pregador. E ele era muito mais culto do que os galileus, né? Do que Pedro, do que João, do que Tiago. E o Espírito de Deus falou, não é assim que funciona na minha caminhada. É preciso primeiro você saber o que me agrada. Mas mesmo os discípulos tendo dúvida se que Paulo estava do lado deles ou não, porque há poucos dias ele estava perseguindo eles, olha que coisa maravilhosa, mesmo eles tendo dúvidas, continuou pregando a palavra para ele também, e através de Barnabé, e deram um ensinamento para ele, porque Paulo ficou 10 anos na espera, aprendendo, crescendo, se humilhando, buscando o conhecimento, a verdade, a vida, sabendo o verdadeiro sentido, porque aqui no começo já começam as perseguições e elas vão na vida de Paulo até no final. Mas ele não desistiu de maneira nenhuma, porque ele sabia o verdadeiro valor, ele sabia o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é o que nós estamos fazendo. É continuar nessa caminhada. Talvez hoje, tendo que passar por um deserto, mas rios de águas correram no deserto quando Moisés falou com a rocha. Então não importa onde que a gente estiver, se Deus coloca no deserto, Ele nos alimenta, mata a nossa sede. A palavra de Deus fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Existe um tempo da nossa caminhada. E o que a gente tem que continuar fazendo é pregando a palavra para os irmãos, para que eles se fortaleçam, para que eles continuem caminhando e para que eles não desistam dessa maravilhosa salvação. Porque é por isso que Jesus morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos essa oportunidade de nos aproximar de Deus através do sangue de Jesus. Amém? Por isso eu agradeço essa rica oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Vamos estar orando, apresentando a nossa semana diante do Senhor e que nós venhamos regar essa semente que foi ministrada no nosso coração nesta noite. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por este momento, te louvamos pela Tua palavra e diante de Ti nós apresentamos, Senhor, essa semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha, Papai querido, derramar da Tua graça sobre as nossas vidas. E tudo o que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Lança por terra todas as afrontas, tudo que não provém do Senhor contra as nossas vidas, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Diante de Ti nós apresentamos os irmãos que não puderam vir. Alcança, Senhor, com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua transformação, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada um que nos escutou nesta noite, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor, e que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.